Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and welcome Tarde, to boa noite, onde quer que estejam. Bem-vindos a essa introdução à Estratégia Nacional de Imunização, promovida pela OMS e a Unicef. Durante este webinário, poderão fazer suas perguntas no chat ou nas perguntas e respostas Q&A em inglês. Preferivelmente, usem o Q&A para as perguntas. Todas as perguntas feitas durante a reunião serão respondidas depois das apresentações. Se tiverem algum problema técnico, aí sim, usem preferencialmente o chat. Este webinário é interpretado em inglês, português, ou melhor, espanhol, inglês, português e francês. Se for qualquer outra língua que não seja inglês, selecionem a língua que desejem, podem remover o som original para ouvir apenas a interpretação na língua de sua escolha. Qualquer problema, usem o chat e me contatem diretamente. Alex, por favor, identifiquem-se e digam a que organização pertencem. Esta sessão é gravada, como sempre, e nós enviaremos por e-mail os links para o vídeo e também para as apresentações. Eu vou dar a palavra a Margarita Gisele, da OPAS, para iniciar os trabalhos. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada por participar desta sessão. Antes de começar, eu gostaria de dar a palavra à doutora Marta Velanda, assessora regional, para as palavras introdutórias. Muito bom dia a todos e a todas, muito bem-vindos a esta sessão sobre a Estratégia Nacional de Imunização. Como sabem, depois de adaptada a Agenda de Imunizações 2030, a OMS adotou esta nova estratégia nacional de imunização para substituir o plano estratégico multianual que veio anteriormente estabelecido desde 2005. A nova estratégia é um documento de planejamento que, bem como o plano multianual, atuará a longo prazo e tem objetivos específicos e prioridades estratégicas. Uma vez mais, o objetivo desta reunião é facilitar o planejamento para se chegar a todos com a imunização e facilitar a integração e todas as atividades dos programas de imunização normais. Acrescentamos uma ferramenta para calcular os custos, que pode ser muito bem-vinda na hora do planejamento. Nossa região e seus países têm a sua própria ferramenta de planejamento, de acordo com os mandatos presidenciais, governamentais ou planos de saúde de longo prazo. Essa estratégia que queremos apresentar hoje aos colegas da OMS não pretende substituir, eu repito, não pretende substituir o marco estratégico nacional de cada país. A ideia básica é de se ter esta ferramenta como ferramenta de apoio para fazer o planejamento nos seus programas nacionais de imunização. Muito bem-vindos uma vez mais e esperamos que esta ferramenta cumpra com seus objetivos de
facilitar o planejamento dos seus programas nacionais de imunização. Muito obrigada, Marta. Eu vou passar a palavra a Nathalie van der Melle, economista de saúde da OMS. Bom dia, boa tarde a todos. O webinário de hoje concentra-se na introdução das novas diretrizes para estratégias nacionais de imunização. A meta é informá-los do que cobre, porque esta diretriz nova está sendo proposta para facilitar a sua navegação neste tema. Eu sou da OMS, a Ulla Griffiths da Unicef, ela vai falar sobre abordagem de custo, que é uma ferramenta que faz parte desta abordagem. Teremos duas intervenções em ordem cronológica. Vamos apresentar a NIS no contexto da IA 2030 e vamos introduzir a nova abordagem. Então, hoje, a discussão vai se concentrar na introdução da NIS, em entender, aliás, como os países deveriam desenvolver as suas NIS, a apresentação da orientação e depois as metas de vacinação. Porque temos uma estratégia nacional de imunização e porque queremos desenvolver essa questão. Uma razão é a nova agenda mundial de imunização, é uma estratégia ambiciosa para progredirmos rumo a essa nova estratégia. É uma estratégia desenvolvida no nível nacional para apoiar essa estratégia e fazer em breve, em poucas palavras, aliás, a agenda de imunizações de 2030, como sabem, em anos anteriores, progredimos muito em relação à cobertura. E a 2030 pretende reduzir em 50% o número das crianças que não recebem vacina, conseguir novas introduções a vacinas novas ou subutilizadas em países de média e baixa renda e chegar a 90% de cobertura nas crianças em todos os países. Além disso, a ANS, além dos objetivos IA 2030, leva em conta a pandemia e o seu contexto. A Covid-19 teve um impacto em termos de recursos e tem pressionado muito os países economicamente. E tem causado contração econômica, além de estagnação em muitos lugares. Nos países de média e baixa renda, deverão aumentar a receita ao nível pré-pandemia. Temos que também facilitar a priorização num ambiente em que os recursos são restritos e continuarão nos próximos anos. O planejamento de longo prazo é necessário enquanto os países continuam a responder às emergências e às restrições econômicas que estão enfrentando.
Temos que fortalecer os nossos sistemas de saúde, por isso a ANS, além de preparar os países a IA 2030, é uma ferramenta de apoio para ajudar a priorizar o uso de recursos limitados. Porque desenvolvemos a ANS depois do planejamento plurianual abrangente. Houve 5 objetivos ou lições aprendidas que formam a base da Estratégia Nacional de Imunização. Em primeiro lugar, o alinhamento com a Agenda de Imunização, ou IA 2030, depois a questão da estratégia e da agilização ou simplificação para o conjunto de anos cobertos, normalmente 5, e a documentação para apoiar esta abordagem agilizada ou simplificada, para que haja uma implementação bem-sucedida. Queremos também ser realistas. Temos que saber das necessidades financeiras da estratégia antes de implementá-la. Temos que ter recursos, antes de mais nada, para implementar a estratégia, para que não tenhamos falta de recursos. Temos que ser realistas. A visão, então, agilizada deve ser apropriada pelos países. Isso não significa que não se precisa de apoio externo, mas mesmo com apoio, temos que garantir que o diálogo e as discussões ocorram entre os principais interessados diretos que entendam por que estamos escolhendo esses objetivos e como esta visão surgiu, para que estejamos todos sintonizados dentro do contexto da NIS no escopo da IA. Temos também que integrar a estratégia nacional no planejamento de saúde para que ocorra de forma mais integrada nos processos de desenvolvimento de estratégias nos países. Então, o cronograma, quando é que os países devem planejar uma NS? Quando encerrado o planejamento abrangente plurianual, é o momento de implementação da ANS. A nossa sugestão é que se desenvolva essa estratégia nacional com base nos benefícios e na orientação da estratégia plurianual. Observar se há mudanças importantes no campo epidemiológico. Portanto, não se deve implementar a estratégia antes do planejado e também levar em conta a questão do financiamento. Qual pacote de recursos, então, que vem com esta orientação da estratégia? Primeiro, temos as diretrizes e voltarei para explicar o que está incluído nessas diretrizes. Temos também um documento com perguntas frequentes sobre a estratégia, que lidam com algumas das questões que provavelmente se apresentarão
durante o processo de conceitos e detalhes que não se encontram nas diretrizes. Há também um conjunto de anexos que ajudam com gabaritos, formulários, exemplos de países, documentos de apoio para a implementação da estratégia. Quando ela já estiver estabelecida, há também a questão de custos, uma abordagem realista de custos. Esta é uma ferramenta que ajudará a implementar esta abordagem e também a questão do planejamento operacional anual das diretrizes. Esses são os 5 documentos que estariam à sua disposição como recursos para implementar a estratégia. Há 7 passos nas diretrizes, há alguma justaposição entre esses passos. Temos que preparar a situação, fazer uma análise da situação e ter a certeza que a estratégia que temos em mente seja avaliada e monitorada. Temos que ter um diálogo de custos e temos, obviamente, que aprovar e endossar. Então, o primeiro passo é a preparação. Tem-se que garantir que o país se aproprie desta estratégia. Temos que ter os termos de referência para a equipe, quem será responsável por quê, os documentos que serão utilizados. Esse passo da preparação é muito importante, portanto, não se deve correr com isso. Uma vez bem preparados, passamos ao segundo passo, que é uma análise da situação, para desenvolver uma estratégia adequada. É preciso fazer um relatório da análise da situação consolidada, acordada com os interessados diretos. Isto nos leva de volta à questão de apropriação pelo país e o que se pretende fazer nos anos subsequentes. Não chega ao terceiro passo, o desenvolvimento da estratégia. É importante ter-se uma visão, qual a nossa meta em termos de intervenções para se chegar e cumprir os objetivos. Isto deve ser feito em colaboração com os que desenvolvem o monitoramento e a avaliação. Tem que haver um diálogo constante entre as subequipes e é importante identificar a estrutura de monitoramento e avaliação. Isto significa que garantiremos que a visão e as intervenções possam ser monitoradas, acompanhando o progresso durante os 5 anos de implementação, para garantir o sucesso e possibilitar correções ao longo do caminho. Temos que estabelecer uma estimativa de custos usando NS.cost, podemos identificar a gama de custos e isto nos dá uma verificação de realidade. Eu posso ter um plano fabuloso, mas não ter os meios de custeá-lo. Portanto, é importante negociar com parceiros, com o governo, em termos de apoio à estratégia e
garantam o financiamento. Uma vez desenvolvido este passo, passamos pelo orçamento e depois aprovação e endosso. Este é o cronograma. Em média, calculamos 6 meses para os países desenvolverem o seu plano nacional, ou a sua estratégia nacional. As etapas 3, 4 e 5 se justapõem. Não são uma sequência. Para cada passo, explicamos como cada passo contribui para a estratégia e recomendamos um conjunto de ferramentas e recursos e nós apresentamos algumas dicas de práticas ótimas. Nós temos esse guia e também um conjunto de anexos que apresentam modelos, gabaritos para cada passo do desenvolvimento. Por exemplo, para a preparação, temos um anexo que é uma minuta de termos de referência para o desenvolvimento que relaciona informação-chave. O objetivo é que vocês não comecem do zero, nós já passamos a vocês o conhecimento acumulado com outras formulações e estruturas para facilitar o seu trabalho. Nós temos, então, os termos de referência já, temos também um plano de envolvimento dos interessados e também um plano de trabalho. Temos 2 anexos para análise da situação, um é um gabarito de relatório para análise da situação e o desempenho do programa de imunização, e temos também uma sugestão de fontes de informação que apoiem o sistema no desenvolvimento da estratégia. Nós temos 3 documentos, uma lista de verificação para que se leve em conta os objetivos da IA 2030 para a estrutura de monitoramento e avaliação. Nós temos um gabarito de monitoramento e temos também, para aprovação e endosso, nós temos um esquema de estratégia nacional de imunização como exemplo. Eu vou passar agora a Ulla Griffith, que vai apresentar o NS.cost. Olá, boa tarde, bom dia. Além das novas diretrizes da OMS, nós temos esta abordagem NS.cost, que levou em conta as restrições do planejamento plurianual abrangente. O que temos nesta estratégia, portanto, um guia, temos a questão de custo e queremos que todos os usuários passem pela fase de orçamentação. Muitas vezes esta ferramenta não é ligada ao orçamento. Isto foi o que aconteceu em anos anteriores. Esta é a terceira etapa. A quarta etapa é o exame das fontes de financiamento, que pode ser do governo e de fora também. A quinta etapa é a geração de relatórios finais. As abordagens devem ser feitas
concomitantemente com a estratégia nacional. Isto facilita o ajuste da estratégia quando se calcula se algo será muito caro em comparação com orçamentos de anos anteriores, para facilitar a priorização. Esta é uma abordagem com uma ferramenta que deve ser usada, é algo dinâmico, não é para estar disponível e não ser usada, pois ela se relaciona aos custos da nova estratégia quinquenal. Muitas vezes é difícil entender os limites, mas a ideia é custear a estratégia, não o programa todo. Nós temos que nos limitar à estratégia. E como eu já disse antes, não se trata apenas do custo, mas sim considerar as fontes de financiamento, características específicas. A estrutura está sendo organizada de acordo com os componentes específicos da imunização, da gestão, da cadeia de fornecimento, da entrega de serviços, gestão de dados, vigilância de doenças e geração de demanda. E já houve uma pergunta no Q&A que entraria na entrega de serviços, o PRA. Os recursos são categorizados de acordo com custos compartilhados ou aqueles custos específicos à imunização. Os edifícios, os espaços, isso fará parte do custo geral do programa, porque são recursos importantes. Mas não estamos dizendo que deve incluir como parte do INS, mas sim podem incluir e colocar como custos compartilhados. É importante considerar quanto de custos compartilhados existem para realizar essa imunização, mas é importante distingui-los entre compartilhados e específicos. O gestor da imunização só tem controle, ou às vezes não tem controle sobre o orçamento, quais são os usos dos recursos. E os recursos são categorizados de acordo com contínuo ou novo, talvez uma nova vacina, um elemento novo na estratégia, ou pode ser o PIRIS, se não tiver acontecido antes, pode ser incluído, e essa é uma forma, como eu já disse, não de colocar o custo no programa, mas na estratégia, pode ser muito útil. O acesso à ferramenta é através do site immunizationeconomics.org/unicef-NISCOST. Não é uma ferramenta Excel, é um Google Sheet, porque é muito útil para várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, compartilhando o documento, podem ver as diferentes versões, e é preciso ser um trabalho em equipe. Às vezes as pessoas não estão acostumadas com Excel, mas o Google Sheets está associado a uma conta do Gmail. Assim que for enviado, é só solicitar uma versão e podemos enviar. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou passar agora para o Q&A, para ver as perguntas que recebemos até agora. Por favor, continuem enviando suas perguntas. Temos uma pergunta que é: o foco da NIS no apoio ao financiamento e decisões sobre financiamento é excelente. O sistema inclui um espaço para os stakeholders do país para se planejarem, prepararem para decisões ou aprovações regulatórias necessárias no país para novas introduções. Eu posso falar sobre, no caso do PIRI,
pode colocar qualquer dado que seja considerado necessário para o país e há espaço para tudo. No NIS.cost, pode colocar os PIRIs, pode colocar questões regulatórias, nada é fixo. Não está determinado dessa forma. Existe uma outra pergunta, se as apresentações serão compartilhadas? Sim. Serão compartilhadas em inglês e espanhol, assim como as gravações nos 4 idiomas, assim que os materiais estiverem disponíveis. Uma outra pergunta que recebemos é: até que ponto já se podem utilizar essas ferramentas agora? Essa é uma excelente pergunta, porque é importante aprender com experiências. Como podem imaginar, com a Covid tem sido difícil sermos tão ágeis quanto gostaríamos de ser, tanto com o NIS, com as novas orientações, os custos do NIS. Estamos nos dedicando muito desde 2019, mas depois tudo parou subitamente. O que eu já posso dizer é que quanto ao NIS.cost, nós já oferecemos muitas orientações remotas sobre o uso, principalmente na região da África. Obrigado, Eric. Eu estou vendo que ligou sua câmera. Seria ótimo que comentasse. Apesar da Covid, o Eric viajou muito e fez 1000 quarentenas por causa dessas viagens. Só um comentário rápido. Eu diria que nos últimos 6 a 8 meses, eu estive em diferentes países que estão usando a ferramenta. Ano passado, antes das diretrizes serem criadas, foi interessante determiná-las no NIS.cost. Eu estive no Camboja. E há 2 ou 3 questões aqui. Se quiserem, também podemos compartilhar as experiências dos países. Mas no Camboja, por exemplo, eu vi que basicamente a área programática e a área de financiamento, custo, precisam ser pensadas de uma só forma. O que significa que não é só no momento de definir a estratégia e o custo, mas antes. Nós sabemos que é muito difícil encontrar a informação definida antecipadamente. No passado, nós não conseguíamos fazer isso a tempo. Nós contratávamos uma pessoa no Ministério da Saúde, no Ministério da Fazenda, que podem ter todos os dados, o que seria muito útil para obter esse tipo de apoio, para que possamos ter todos os dados à mão. Um segundo comentário bem rápido sobre a minha experiência. Esse cronograma, esse timetable é muito importante com os stakeholders. No Camboja, tínhamos mais de 40 partes interessadas, pessoas de diferentes áreas, diferentes de departamentos, ministérios, parceiros, e foi muito interessante ver que tínhamos uma plataforma para discutir isso. E é uma nova modificação, especialmente nos países de renda média. A sustentabilidade financeira na época da Covid é tão importante e, portanto, os stakeholders precisam se engajar no início do processo. Vou parar por aqui, depois poderíamos compartilhar lições aprendidas e também de outros países que possam ser interessantes. Obrigado. Eric, também há uma pergunta em francês. Pelo que eu entendi, as diferenças entre o planejamento de múltiplos anos e a estratégia. Nós quisemos nos afastar de um plano e entrar mais no conceito de uma estratégia. O problema com o CMYP é que mistura essa questão do plano e da estratégia. Queremos que seja muito mais estratégico e deixar aqueles pontos sobre quem vai fazer o quê para depois. É exatamente como a Nathalie disse no início, é um pacote. Existe a orientação do NIS, a abordagem de custos e o plano
O que nós gostaríamos é que realmente pudéssemos nos concentrar nas questões de planejamento do plano estratégico. Porque precisamos estar alinhados não só com a Agenda de Imunização 2030 e todos os arcabouços, mas também uma estratégia do sistema dentro do país. Isso é muito importante, pensar em estratégia. E essa é a grande mudança. Não queremos ter um documento que seja uma longa lista de compras, mas sim uma estratégia. Fala-se muito da teoria da mudança e no NIS queremos ver mudanças. Claro que é uma estratégia de rotina para a eliminação da polio e todas as outras vacinações de rotina, mas precisamos pensar de forma mais estratégica. E, portanto, assim que concluirmos a NIS, teremos que ter o primeiro plano de operação anual, que é justamente o que havia anualmente no passado. Obrigada. Outra pergunta. Os países já possuem seus planos de imunização. Do seu ponto de vista, qual é a vantagem de uma estratégia nacional de imunização? E quais seriam os próximos passos que aconselharia seguir para implementar a NIS? Como o Eric acaba de dizer, existe uma diferença entre um plano anual de operação, que é basicamente o que vamos fazer esse ano, quem vai fazer o quê, e a estratégia, a NIS, que é quando pensamos num período de 5 anos e fazemos um plano quanto às metas para 5 anos. Por exemplo, aumentar a cobertura em 5%, alcançar X% ou um certo número de crianças vacinadas. Então, são grandes metas que entrarão na Estratégia Nacional de Imunização. Posso comentar também, só para esclarecer, nas Américas, muitos países, muitos governos têm seus próprios planos multianuais associados às agendas governamentais. Então, a questão não é uma questão sobre planejamento individual para cada ano, mas sim como integrar essas ferramentas com os planos multianuais que os governos já possuem. Não sei se interpretei mal a pergunta. Então, quando já existe uma estrutura, um plano do governo nacional, como que a NIS pode complementar ou agregar mais informação além do que o governo já possui? Muito obrigada. Poderia esclarecer um pouco, porque eu lembro que há alguns anos eu estava revisando uns 30 países, inclusive países latino-americanos. Quando menciona que existe já em vários países um plano multianual, seria o equivalente ao CMYP, o planejamento abrangente de múltiplos anos? Sim, mas por parte do governo do país. Bem, depende do que existe, se está funcionando. Mas insistindo no que a Ula disse, eu vi isso no Camboja. A parte administrativa é um lado, a estratégia é outra, especialmente quando pensamos em sustentabilidade do financiamento. Muitas vezes eu não vejo no plano administrativo a possibilidade de vislumbrar os próximos 5, 7 anos, obtendo mais apoio para uma certa área, especialmente com as descentralizações que existem em certos países. O último ponto que eu vi em muitos países nos últimos anos foi a questão de recursos humanos. Estamos tendo cada vez mais dificuldade na área de RH, o que também é muito importante. Como vamos lidar com o aumento crescente das vacinações, inclusive Covid, nos próximos anos? Difícil responder essa pergunta sem considerar cada situação específica, mas insisto na questão da abordagem estratégica e não só pensar no lado administrativo, que é pensar em implementar um plano. Seria diferente da estratégia. Vejo que é uma pergunta também sobre se podemos mostrar a ferramenta agora de custo. Eu posso demonstrar, mas não sei se consigo mostrar minha tela. Nós não planejamos fazer essa demonstração. Nós podemos fazer essa demonstração. Nathalie pode nos avisar a um webinar que já foi oferecido 2 vezes
sobre custos do NIS e sobre o lado financeiro, como preferirem. Se quiser compartilhar sua tela agora, é só me avisar e eu lhe dou acesso. Se as pessoas não tiverem mais perguntas, eu posso mostrar minha tela rapidamente. Eu acho que há mais perguntas, mas podem decidir como querem avançar. Havia uma outra pergunta sobre certificados. Vou deixar que os colegas de Genebra respondam, mas a demonstração da ferramenta eu acho que seria muito relevante. Um ponto rápido, Margarita, sobre os planos multianuais. O que eu vi no Camboja e em outros países é que precisamos pensar além de 5 anos. Porque há vários planos que são de 10 anos. Vários planos que eu conheço são de 10 anos. A NIS poderia ir além de 5 anos. Foi o que fiz no Camboja. Tentar incentivá-los a pensar além dos 5 anos. E realmente é difícil pensar em 10 anos, mas é uma possibilidade. Conseguem ver minha tela? Não teremos muito tempo, não vou mostrar nada em detalhes, mas queria mostrar rapidamente. Esse é o do Camboja, que o Eric estava trabalhando. E como eu disse, é aí que podemos colocar todos os detalhes. No Camboja, o objetivo desse primeiro era um comitê de coordenação da imunização, havia uma estratégia e as atividades. E as atividades é que precisamos definir em termos de custo. Fornecer assistência técnica para stakeholders. E aqui é todo o conteúdo da NIS do Camboja. Eles colocaram tudo aqui dentro desse documento da NIS. E depois podem entrar na área de custos. E aqui, nessa folha da planilha, temos separado o custo das vacinas, porque havia mais detalhes para esse custo. Por isso que está em amarelo. Mas se entrarmos aqui no 4, na entrega dos serviços, nessa área de prestação, podemos ver todas as estratégias implementadas com custos atrelados. Realizar visitas em campo para identificar crianças com 0 dose de imunização, $44 mil. E é assim que funciona. Se eu entrar em relatórios, eu não sou uma boa usuária desta versão. Temos gráficos e outros. Temos gráficos sim, mas não nesta planilha. Sim, mas aqui vemos um resumo na folha de relatórios. Aqui o custo total de 5 anos, 104 milhões. E depois podem ver como que foi dividido em gestão e financiamento do programa, gestão de RH, de fornecimento de vacina, etc. Aqui vemos que cadeia de fornecimento das vacinas, 57 milhões, prestação de serviço, 17 milhões. Todos esses custos, então, foram gerados para cada atividade da Estratégia Nacional de Imunização. Espero que tenha sido útil. Aqui temos o financiamento por fonte de custeio. Aqui temos o governo, Gavi, Unicef, etc. Essa é uma versão mais antiga, porque essa análise do Camboja foi feita há algum tempo, mas é para dar uma ideia geral.
Temos um comentário no chat que eu vou ler. É um comentário que gerou uma pergunta. A NIS é algo que os países desenvolveram durante a avaliação internacional da imunização das Américas, mas observei que é preciso haver uma mudança na vontade política. Sem o apoio político, não será bem sucedido no médio e longo prazo. Então, exemplo do Camboja e outros países em que a NIS foi implementada, existe alguma lição aprendida ou melhor prática para integrar essa estratégia em política ou é muito difícil? Acho que seria um ponto muito interessante. Eu tenho 2 comentários, em termos de assistência e em termos de implementação. Os poucos comentários que recebi deles, além do que estávamos no meio da vacinação da Covid, o que eu entendi do PNG é que estavam tentando lançar oficialmente o documento, o que fez uma grande diferença com o plano multianual. Era uma situação muito difícil, então eu diria que muitos stakeholders estavam tentando firmemente, assim como o Gavi, conseguir lançar esse documento. O importante é que existe a necessidade de engajar as partes interessadas desde o início. Por exemplo, no PNG, estávamos discutindo com o Tesouro, em conversas com o Ministério das Finanças, então fizemos algumas avaliações, pelo menos o que eu vi dos stakeholders é que estavam muito interessados. No Camboja, é uma situação um pouco mais complexa. Às vezes é um pouco mais difícil em termos de transparência comparado à PNG, mas ainda acho que a grande mudança com o plano multianual foi no nível subnacional. Havia a possibilidade da mudança do nível subnacional mesmo. Então, o engajamento das partes interessadas a partir dos grupos subnacionais seriam muito importantes. Eu acho que a NIS não pode ser só um plano de múltiplos anos, de 5, 10 anos, mas precisamos vender esse plano, entre aspas, a todos. Mas pode funcionar, especialmente os países em transição, porque os países do Gavi ainda têm algum financiamento garantido, mas Mongólia, Camboja, terão interesse em assegurar que a sustentabilidade financeira dentro da NIS seja uma estratégia significativa. Muito obrigada. E já aproveitando para fazer uma outra pergunta, dado que a NIS é um documento vivo, que tipo de assistência os países podem receber para adaptar essa estratégia anualmente, dependendo da introdução de novas vacinas ou outros elementos que devem ser considerados? Por exemplo, uma pandemia. Que tipo de apoio que os colegas de Genebra ou no nível regional podem oferecer para atualizar essa estratégia nacional regularmente? Nathalie ou Ula? Não sei se precisaria haver apoio para isso. Quando eu penso nessa pergunta, eu entendo que é preciso atualizar a estratégia, mas um ano passa muito rápido. Existe um plano operacional anual. É preciso aproveitar oportunidades para atualizar a estratégia, mas não necessariamente atualizá-la todos os anos. Essa é a minha opinião. Em Laos,
Eu estava fazendo uma revisão de meio de período, que poderia talvez ser uma ideia boa para a NIS. Se é um plano de 5 anos, talvez após 2 ou 3 anos, poderia ser feita uma avaliação intermediária e realizar ajustes. Mas se forem bem estratégicos, como no HSSP, Plano Estratégico do Setor da Saúde, não precisaríamos revisar esse plano todos os anos. É preciso conjugar esse planejamento, mas uma avaliação de meio de período seria viável. E eu acredito piamente que a NIS e todo esse exercício precisam ter apoio, não porque o país não tem capacidade, eu acho que muitos países têm excelente capacidade, mas porque os países não têm muitas vezes o tempo de parar por algumas semanas e realizar esse exercício. Então, eu aconselharia seriamente que utilizem peritos que atuem como um regente durante esse exercício, para que as principais pessoas encarregadas no ministério parem por alguns dias para realizar essas atividades de avaliação e ajuste, se necessário. Excelente. Muito obrigada. Eu deixei uma pergunta de fora. Essa pergunta de custeio permite avaliação no nível subnacional? Eu estava digitando, mas posso responder. Essa pergunta já apareceu antes. Eu acho que veio da Nigéria. A ferramenta não foi criada com isso em mente. Não tem estrutura para isso. E talvez a melhor forma seria uma ferramenta separada para uma região e outra para outra. Claro que poderíamos ter várias versões da ferramenta, porque não foi criada com isso em mente, mas é algo que estamos considerando. E seria bom experimentar fazer um programa piloto em um país descentralizado e pensar como isso pode funcionar. Mas devo dizer, sei que quando mostrei o exemplo do Camboja, havia muitos detalhes, mas estamos tentando incluir custo no nível mais alto, é um plano de 5 anos, então não é o momento, o lugar de colocar todos os detalhes. No plano anual, sim, é preciso determinar orçamento, os gastos, mas esse é um plano de 5 anos, então ele pode ser mais geral. A minha opinião é que no NIS.cost podem selecionar o nível, se forem entrar em conversas com o Ministério da Saúde, seria importante extrair só a estratégia de alto nível. Já a legislação ou tudo necessário para criar o plano de operação anual, aí sim, os principais doadores, parceiros, tesouro, finanças, aí são só os dados mais gerais que são necessários. Então, acabaria sendo um documento de apenas uma página, que seria útil de extrair e levar para um diálogo com essas autoridades. Excelente, muito obrigada. Temos mais uma pergunta, mas só temos 3 minutos. E eu sei que todos aqui têm outras reuniões. Talvez uma resposta rápida? Como que os países recebem assistência para adaptar a Estratégia Nacional de Imunização? Ou não, perdão, essa pergunta já foi respondida. Então é isso. Eu acho que chegamos ao final desta sessão e tenho certeza de que todos os outros apresentadores aqui têm outras reuniões. Caso tenham perguntas adicionais, fiquem à vontade para enviá-las a mim ou aos apresentadores. O material em inglês e espanhol será disponibilizado junto com a gravação nos 4 idiomas. Agradecemos aos nossos colegas da OMS, da Unicef, agradecemos pelo seu tempo. Manteremos todos atualizados. Muito obrigada por sua participação. Bom dia.